Shalom, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estamos aí para mais uma reflexão. E a reflexão de hoje será sobre o deserto. Muitas pessoas murmuram, né? Porque estão passando pelo deserto. Mas o deserto é nada mais, nada menos do que um aprendizado. É um lugar onde o Senhor nos leva para ali nós aprendemos como viver no deserto. A Bíblia há vários relatos de homens de Deus que antes de começar seu ministério tiveram que ir para o deserto. Nós temos o exemplo de Elias, né? Elias precisou ir para o deserto. Ele fugiu de lá com medo de Jezabel e ali ele desejou a morte. Mas Deus proveu e sustentou Elias ali no deserto. Nós temos o exemplo de João Batista. João Batista nasceu para pregar o arrependimento. E a Bíblia relata que João Batista viveu mais tempo no deserto, sem nenhuma comodidade, ali se alimentando de gafanhoto e de mel silvestre, se vestindo com pele de camelo, enfim. João Batista é um exemplo de uma pessoa que Deus levou para o deserto para ali pegar arrependimento daquele povo. João Batista chegou a exortar aquele povo, chamando de raça de víbora. Assim ele enfrentava Herodes e toda aquela comitiva do rei. Foi por isso que Herodes pediu a cabeça de João Batista. Ela se sentiu incomodada pela maneira que ele pregava ali no deserto. E ele o chamava de raça de víbora. Temos o exemplo de Jesus, né? Jesus, para começar o seu ministério, a Bíblia diz que ele foi levado em espírito para o deserto e ali ele foi tentado. Satanás pessoalmente esteve lá. A Bíblia diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. E Satanás ali ofereceu a primeira coisa, que Jesus transformasse aquelas pedras em pães. Sabia que Jesus estava com fome. Afinal de contas, 40 dias sem comer, sem beber. Mas Jesus venceu Satanás pela palavra, pela Torá. Sem contar também o exemplo de Moisés. A história de Moisés é a mais duradoura no deserto. Moisés já nasceu para salvar aquele povo que estava cativo lá no Egito, né? Aquele povo que estavam cativos. Moisés nasceu e foram criadas ali pelas filhas de Faraó. E ali ele viveu no Egito durante 40 anos, conhecendo a cultura e a religião ali do Egito. Depois ele teve que fugir para o deserto e ali ele foi conhecer Jetro, que se tornou seu sogro. E ali Moisés ficou também 40 anos ali naquele deserto, apacentando ovelhas, para mais tarde poder apacentar pessoas. E a Bíblia diz que depois de 40 anos que Moisés ficou no deserto, Deus levou ele a libertar aquele povo ali do Egito, né? Estava cativo ali do Egito. E ali Moisés permaneceu também 40 anos no deserto, fazendo sinais, prodígios, maravilhas. E aquele povo que saiu do Egito, a Bíblia relata ali a média de 600 mil homens, sem contar mulheres, crianças e estrangeiros. Segundo os estudiosos, era a média de 3 milhões de pessoas. Não foram poucas, foram 3 milhões de pessoas. E ali no deserto, aquele povo começou a murmurar.
ali era para atravessar aquele deserto para a terra prometida, no máximo ali 30 dias. Mas Deus permitiu que eles ficassem ali 40 anos por causa da murmuração. E aquele povo, houve um momento que eles desejaram retornar para o Egito a comer cebolas. Enfim, a murmuração fez com que eles ficassem ali. E ali Deus usou Moisés, Deus supriu a necessidade daquele povo. Todos os dias tinha um maná, tinha uma nuvem que cobria do sol, tinha outra nuvem que aquecia à noite. E aquele povo continuaram murmurando. É tanto que daqueles que saíram do Egito, somente 2 entraram na terra prometida, Josué e Caleb. Moisés não pôde entrar porque no momento que o pessoal pediu água, Moisés, girado, bateu o cajado na rocha, né? E ali Deus mandou água. Mas não era para Moisés agir daquela maneira. Era para ele mostrar para aquele povo o poder de Deus. Era só colocar o cajado na rocha e jorrar água, assim como ele fez com o Mar Vermelho, né? Deus mandou ele apenas tocar o cajado no Mar Vermelho. Mas Moisés ali ficou irado. E Deus pegou Moisés e levou ao alto monte. E ali Deus mostrou a Moisés: Moisés, aqui está a terra prometida, mas você não vai entrar. Não vai entrar pela dureza do seu coração. Então, muitas pessoas hoje, infelizmente, vivem com o coração duro, não reconhecem o poder de Deus, a provisão de Deus. E ali no deserto não era para o pessoal perder essa fé, porque eles viram Deus usar Moisés ali. Mas, infelizmente, o povo murmura, né? E Deus fica irado. E Deus não permitiu que Moisés entrasse na terra prometida e recolheu Moisés. Ele chegou a ocultar o corpo de Moisés para que Satanás não viesse levar o povo a adorar o corpo de Moisés. E Deus o levou. E conosco não é diferente. Assim como Deus levou aqueles homens ao deserto para o ensinamento, para um crescimento espiritual, assim também Ele faz conosco. Eu estou com 23 anos de convertido, sei o que é passar pelo deserto, pelas minhas experiências, né? E na minha caminhada no deserto espiritual, eu me lembro de 3 coisas que eu venho percebendo ali no deserto. Primeiro, quem é a minha família? Foi no deserto que eu comecei a reconhecer quem é a minha família. Aquela que sempre está do meu lado, sempre está me apoiando em momentos difíceis. No deserto também eu vim conhecer os meus verdadeiros amigos. Né? Só no deserto que eu vim conhecer os verdadeiros amigos, aqueles que estão firmes, sempre trazendo a palavra para mim, sempre orando por mim, sempre intercedendo por mim. Esses sim são os verdadeiros amigos. No deserto também eu aprendo que sei quem não são nada em minha vida. São os críticos, são aquelas pessoas que apontam, aquelas pessoas que não tiram o cisco do olho, aquelas pessoas que sempre estão prontas para acusar, assim como os amigos de Jó. Né? No momento difíceis da vida de Jó, aqueles 3 amigos foram até Jó só para o apontar. Nenhum levou uma palavra de conforto para Jó. E eu tenho experimentado isso. E é também no deserto que eu sei quem é Deus. Assim como Jó, antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu conheço com os meus próprios olhos. E é no deserto que eu conheço mais e mais de Deus. É no deserto onde eu tenho um crescimento espiritual. A teologia, os ensinamentos do homem, nada disso nos leva ao sobrenatural de Deus. É Deus que nos leva ao sobrenatural. Aqui nessa terra nós só aprendemos o natural. Mas o sobrenatural vem de Deus.
quando você é um escolhido de Deus. A Bíblia diz que muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. E a diferença do chamado para o escolhido é justamente esse. É quando Deus o escolhe e fala, este eu vou preparar. Este eu vou levar para o deserto, porque eu tenho a missão na vida dele, ele é um escolhido. E eu fui um escolhido como guerreiro de Deus. Deus sabia que eu iria enfrentar muitas batalhas, o qual eu enfrento. E Deus me levou para o deserto e eu permaneço no deserto espiritualmente. Vivo nesse mundo tenebroso, onde jaz o maligno, mas espiritualmente eu vivo no deserto, onde Deus está sempre me sustentando, me fortalecendo. Amém? Eu tenho a palavra de Deus, onde a gente tira aqui 5 lições que podemos aprender no deserto. Várias pessoas na Bíblia, como eu falei, passaram tempo no deserto, onde enfrentaram desafios e aprenderam lições importantes de Deus. Como falei, Moisés, Elias, João Batista e o próprio Jesus. Algumas épocas da vida são como um deserto, não é mesmo? É o que mais a gente se ouve. Estou passando pela prova, estou passando pelo deserto. Calma, calma. Você está sendo ensinado. Você está passando pelo crescimento espiritual. Deus tem muito para te oferecer ainda. Isso é só o começo. Lá no deserto não vai faltar nada. Lá vai ter o maná, lá vai ter água, vai ter uma nuvem para cobrir o sol, outra nuvem para aquecer o frio. Pode ficar despreocupado. O deserto de Deus é aquilo ali. É o que Moisés passou com aquele povo 40 anos. É mesmo? No deserto é um lugar seco e quente, sem muita vida, difícil de suportar. Entretanto, dificuldades, temos pouco alívio. No entanto, nesse tempo de passagem no deserto, podemos aprender lições valiosas que vão transformar nessas vidas. É no deserto que nós vamos ter lições, provações, não é mesmo? No deserto não há comida, nem água, sombra, nem abrigo. Deus entra com a provisão de tudo. O deserto é um deserto. Mas foi no deserto que o povo de Israel descobriu que seu sustento vem de Deus. Ele providenciou o maná e a água, onde não havia nada, conforme Deuteronômio 8, 2 e 4. Deus entrou com a provisão e não faltou nada. Aquele povo, 40 anos, não precisou de roupa, não precisou de sandália. E todos os dias Deus supria a necessidade de cada um deles. Ninguém passou fome. Deus cuidou do seu povo. A verdade é que toda a nossa vida depende de Deus. Nós temos que ter a certeza que nós dependemos de Deus. Nós dependemos 100% de Deus. Se você não depender de Deus, infelizmente, você não é o escolhido de Deus. Se você não passar pela prova, tem um louvor que fala, vou passando pela prova dando glória a Deus. E é isso que o escolhido de Deus tem que fazer. Passar pela prova, passar pelo deserto, assim como Josué e Caleb. Daqueles que saíram do Egito, só Josué e Caleb entraram na terra prometida. Eles dois entraram juntamente com a geração dos 40 anos no deserto. Mas aqueles que estavam cativos, clamando pela salvação, pela libertação, eles não entraram porque murmuraram. Muitas das vezes acontece conosco, né, amados? Nós buscamos de Deus, pedimos de Deus misericórdia, Deus misericordioso que é, entra com sua provisão, mas quando vem a prova, nós não suportamos. Muitas pessoas não suportam. E o servo de Deus tem que suportar. Porque Deus irá nos levar para o deserto. E é no deserto que nós vamos crescer espiritualmente, é no deserto que nós vamos nos fortalecermos espiritualmente. É verdade? João Batista vivia e pregava no deserto, sua vida era muito simples, sem comodidade, com roupas bonitas,
ou comidas variadas, mas ele não precisava dessas coisas. Sua missão era mais importante. João Batista sabia o que era essencial, ter comunhão com Deus. Tem muitas pessoas, né, que ficam na promessa da prosperidade, acha que quando entrega seu coração ao Senhor, acha que a vida vai mudar, que Deus vai dar o que Ele quer, né? Aí eu quero uma casa, eu quero emprego, eu quero isso, eu quero aquilo. Não. Deus em momento algum ofereceu isso ao seu povo. Deus fala que o ladrão veio senão para matar, roubar e destruir, e ele veio para dar vida e vida em abundância, conforme João 10:10. A vida em abundância, amado, não é carro, não é mansão, não é nada disso. João Batista teve vida abundante, morando no deserto. Ali não faltou a roupa do camelo, ali não faltou o gafanhoto, e ali não faltou o mel silvestre. João Batista morreu porque Herodes pediu a cabeça dele. E Deus permitiu isso acontecer para se cumprir a palavra. Ele veio e pegou arrependimento. Né? João Batista fez o papel dele, pegou arrependimento. Quanto à morte, muita gente questiona, por que Deus permitiu a morte de João Batista? Aí Mateus fala que nós não devemos nos preocupar com a morte, a não ser a morte eterna. Esse corpo vai voltar para a terra, vai entrar em decomposição, mas a alma e o espírito vai voltar para Deus. A alma e o espírito de João Batista voltou para Deus. Aquele corpo dele, aquela cabeça dele, entrou em decomposição, voltou a ser pó, conforme a palavra de Deus diz. O homem veio do pó e do pó voltará. A nossa preocupação é com a vida eterna. Aí sim, aí nós temos que nos preocuparmos. Amém? Então precisamos viver essa plenitude de Deus, conforme a palavra de Deus. Amém? Que Deus continue abençoando, guardando e livrando de todo mal. Nós sabemos, amados, nós sabemos que precisamos viver a plenitude de Deus. Quando passamos por uma fase que parece um deserto, podemos perder muitas comodidades da vida. As coisas que nos davam conforto e prazer falham. Temos de apertar, de arrepender e viver com menos. Amém? Mas é então que descobrimos que muitas das coisas que achamos essenciais são desnecessárias, vivendo com muito ou com pouco. O que realmente é essencial é seguir Jesus. Somente Deus dá sentido para a nossa vida e nos sustenta, mesmo nas horas mais difíceis, quando centramos toda a nossa vida em Jesus Cristo. Nós precisamos centrar nossas vidas em Jesus Cristo. Só Ele pode todas as coisas. Nós temos que buscar a Cristo, entregar nossa vida a Cristo, ficar totalmente dependente de Cristo. Amém? Pois é no deserto que nós crescemos espiritualmente, é no deserto que somos fortalecidos espiritualmente, é no deserto que passamos a conhecer mais e mais de Deus. Portanto, não importa se você está no deserto, saiba que Deus está contigo. Nós precisamos entregar nossas vidas ao Senhor, confiar nele, sabendo que o mais Ele fará. Eu tenho passado pelo deserto, até o momento, continuo no deserto, crendo nas promessas de Deus. A terra prometida para mim hoje não é Israel, a terra prometida para mim é a Nova Jerusalém. Para mim não, para nós, né? A terra prometida é a Nova Jerusalém. E nós temos que viver conforme Josué e Caleb, confiando em Deus para entrarmos na terra prometida, na Nova Jerusalém. Os cristãos de hoje precisam crer na vida eterna, sabendo que quem está com Cristo irá herdar a terra prometida no céu. E quem não está em Cristo, infelizmente, o lugar eterno será o lago de fogo. Por isso, a nossa terra prometida é a Nova Jerusalém. Vamos orar? Maravilhoso Deus, eterno Pai, te damos graças, te agradecemos por esse momento da reflexão. Sabemos que nós não podemos murmurar, Pai.
sabendo que nós estamos tendo um crescimento espiritual, conhecendo o que é ser uma nova criatura, deixando as coisas velhas para trás e tudo se tornando novo, pensando na salvação, pensando na Nova Jerusalém, pensando no mundo onde Jesus terá o teu reino e não Satanás. Satanás estará preso ali no lago de fogo. E que possamos estar firmes contigo, esperando o momento de poder reinar com Cristo. Nós te agradecemos por tudo que tens feito, que estás fazendo. Creio que muito irá fazer por cada um de nós. A ti toda a honra, toda a glória, exaltado é teu santo nome. Amém, amado? Amém, é isso aí. A palavra de Deus é esta. É que nós precisamos permanecer firme nos caminhos do Senhor, crendo que nós já recebemos a coroa. Nós já recebemos o chamado. Aí o Senhor irá nos capacitar. Qual o dom que Ele irá nos dar? Tem muitas pessoas que já querem logo, né? Esse dom tem que ser do jeito deles. Mas não. O jeito, o dom tem que ser o de Deus. É Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que exalta, é Deus que humilha. Ele faleceu a sepultura, é Ele que levanta, conforme a oração de Ana. Eu aprendi muito no decorrer desses 23 anos. Eu sei que eu tenho muito que aprender. Ainda não saí do deserto. São 23 anos de aprendizado. Eu sou um escolhido de Deus, Deus me escolheu como guerreiro. E eu estou aí firme, crendo que Deus irá me dar a resposta naquilo que Ele me prometeu. Mas eu não estou preocupado em bens materiais. A minha preocupação hoje é perseverar com o Senhor. É perseverar e esperar o dia da minha morte, morrer em Cristo, ou no dia do arrebatamento. Eu creio que vai acontecer, o livro de Apocalipse fala sobre isso. Nós estamos vivendo a era de Apocalipse. Eu tenho certeza que a vinda de Cristo está próxima, conforme Mateus 24, e nós temos que estar preparados para isso. Não é mesmo? Temos que estar preparados e a nossa preocupação não é em bens materiais. Nós não vamos levar nada. Tudo que temos aqui na terra, o ferrugem irá corroer. Nós não iremos levar nada para a Nova Jerusalém. O que nós vamos levar mesmo é a nossa alma. Um corpo corruptível. Incorruptível. Não é mesmo? Um corpo incorruptível. Sem mancha, sem mácula. Sem mágoas, sem ódio, sem rancor. Uma nova criatura. Uma pessoa santificada, separada deste mundo tenebroso onde jaz o maligno. Amém? Fica na paz, tenha uma boa tarde, Deus na direção sempre. Lembre-se, Jesus te ama e Satanás te odeia. Olha que imagem linda a natureza. Amém? A natureza de Deus. Vivendo no deserto. Portanto, lembre-se, no deserto, você passa a conhecer quem é sua família, quem são seus amigos, quem não são e quem é Deus. Assim como Jó, antes eu ouvia falar de Deus, mas hoje eu o conheço com os meus próprios olhos. Fica na paz.